Olá, gente amada que me escuta, tudo bem com vocês? Asos Laffer aqui trazendo mais uma análise de um aspecto astrológico, falando do Sol em quadratura com a Lua, pessoal. A quadratura com a Lua do Sol. Tanto para você que tem esse aspecto no seu mapa astral e também, para observar os trânsitos astrológicos com seu mapa astral no céu, o que isso tende a significar. Esse trânsito geralmente ocorre duas vezes durante o ano ou durante o mês, né? Se você observar a Lua, durante o mês vai acontecer duas vezes, quando a Lua estiver crescendo, né? Indo para a oposição ao Sol, ou quando a Lua estiver minguando, né? Indo à conjunção com o Sol. Então observe aí no seu mapa, né? Quando isso ocorre ou quando ocorre no céu, que tem muito a ver mesmo com esse aspecto de quadratura Sol e Lua. A quadratura é um dos aspectos mais difíceis da astrologia, visto que eles falam de combatividade, né? Combatividade, a ideia mesmo de você procurar expressar um ponto de vista em contraponto a outro ponto de vista completamente diferente, né? Que de alguma maneira não está de acordo com o seu ponto. É como se houvesse dois pontos de vista que não se complementam. Lembre-se, né, que a complementação seria a oposição. Na quadratura não há como haver complementação. É isso ou aquilo. Aqui no caso, algum vai ter que renunciar para que o outro consiga prevalecer. Ou seja, o Sol ou a Lua em quadratura é um dos aspectos mais difíceis, porque estamos falando aqui do seu lado masculino, Sol, né, o masculino primordial, com o lado feminino primordial, a Lua, sem equilíbrio, né? Porém, é um dos mais fortes também, poderosos, porque amadurece o indivíduo. Se você nasceu com esse aspecto, possivelmente você passou por situações muito complicadas desde cedo e amadureceu mais rápido, entendeu a realidade da vida, né? E aí aprende a lidar mesmo, tanto com o lado emocional e o lado mais pessoal, no caso, né? Há tanto as suas emoções em prol dos outros quanto as suas emoções em prol de si mesmo. Você consegue lidar com isso com maior consciência, né? Claro, esse aspecto ele favorece a consolidação de identidade, ou seja, você consegue se posicionar com mais firmeza desde cedo, entender que há o momento de se relacionar com os outros e há o momento mesmo de lidar com os seus próprios gostos e prazeres, ou seja, a autoafirmação do Sol se torna muito mais genuína e, claro, a autoafirmação das emoções também, visto que até chegar nesse ponto, há toda uma briga em relação a você, a busca por ser acolhido pela família, a críticas e questões familiares, rejeições dos demais, ou, bem, uma autocrítica muito grande, né, em relação ao crescimento profissional desde cedo. E, bem, a necessidade de brilhar, que vem do Sol, como no caso para o indivíduo, né, o Sol vai estar sempre em conflito com a necessidade da segurança emocional que vem da Lua. No caso em você, amada que me escuta, encontra no caso na sua família esses percalços também. O que você na sua família, né, onde você mora, você acaba encontrando essas cobranças, né, de crescimento material, profissional, e muitas vezes você não está querendo isso agora, ou não pode isso agora. O que você quer fazer muitas vezes está desafiado por pressões emocionais. Seu coração e sua cabeça nem sempre estão trabalhando juntos. Você pode estar apaixonado e nesse momento você não pode viver essa paixão. Você tende a ser mal entendido pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelo seu cônjuge. Pode ser especialmente depois disso, né, depois desse excesso de mal entendido e aí todo mundo, muita autocrítica, muita cobrança, você acaba se tornando tendo uma personalidade, claro, né, mais temperamental, né, mas você acaba sendo visto como alguém que explode com facilidade, né? E você fica dividido entre como quer ser visto pelos demais e como as pessoas querem que você
bem, quer que você seja, né? Ou seja, é, como as pessoas que mais te amam te enxergam. Nesse aspecto acaba gerando esse conflito entre o momento em que você está para eles e o momento em que você está para só você. Possivelmente poderá ser acusado de uma pessoa snob, quando você observa mais o seu sol, aquele que abandona a família para ter sucesso, abandona os amigos, o relacionamento somente para cuidar de si mesmo, em um momento, em um período, podendo se distanciar emocionalmente por conta do trabalho ou relacionamentos. É provável que você experimente muitos altos e baixos, com muitos dramas em sua vida, por exemplo, devido a essa quadratura, especialmente com superiores ou figuras de autoridade. Afinal, tende a lidar com dramas, os dramas pessoais da vida, a problemas referentes às questões da vida de uma maneira mais isolada, né? E as emoções negativas podem surgir e então ser expressas por meio de atos egoístas, né? Muitas vezes você acaba se isolando e demonstrando com mais egoísmo. Isso pode deixar você mais irritado e até mesmo bastante combativo, né? Lembra da ideia de explosão, explodir com facilidade emocionalmente? A quadratura Sol e Lua pode gerar esse tipo de situação em que você muitas vezes se guarda demais e aí explode essas emoções, ou muitas vezes você tenta expressar as emoções tudo bem, acolhedor, e esquece de si mesmo, né? Esse tipo de quadratura é muito comum também acontecer, esse lado de você querer ser bonzinho demais, acolhendo todo mundo, mas esquecendo do seu crescimento, e depois você acaba sendo rejeitado porque você não cresceu, aí os outros cresceram e começa a perceber que você ainda está muito lá atrás e eles não têm a mesma gratidão, e aí gera todo aquele feedback negativo que muitas vezes é auto-infligido, né? Aí você percebe que as pessoas realmente não têm a obrigação, né, de umas com as outras nesse sentido, né? As pessoas podem, portanto, ficar na defensiva perto de você por conta disso também, né? Já que você acaba mais combativo, as pessoas também ficam mais na defensiva. Então fica sempre aquela ideia de um ar autoritário no ambiente, sabe? Até uma questão mais soberba também, a soberba da vitória, né? Eu sou o líder, você tem que me obedecer. Geralmente é a causa dos problemas nos relacionamentos. Que muitas vezes não observe se o Sol representa o primordial masculino, a Lua o primordial feminino, tendo a ver com os relacionamentos. Então questões de relacionamentos pode haver sim conflitos de interesses nas amizades e principalmente nos romances, né? Devido a essa questão do autoritarismo. Seu objetivo não é reagir muito emocionalmente, ainda mais quando a lua for minguante, né? Não levar as coisas muito para o lado pessoal. Então a lua minguante tende a ter mais amadurecimento, mas tende a esquecer mesmo de si mesmo, no sentido dessa questão de levar para o lado pessoal. Aí muitas vezes entende mais os outros, né? Visto que sempre será cobrado por dependentes, muitas vezes para correções de comportamentos é, que você não dá atenção muito fortemente, ou seja, há muita crítica em relação à sua identidade, aí você muitas vezes quer se ajustar demais e esquece de si mesmo. No entanto, a tensão interna parece empurrar a você, amada, para grandes realizações na vida. Então, de alguma maneira, você sempre sente uma capacidade de se provar. Se essa lua estiver crescente, por exemplo, é as cobranças mesmo que empurram você. Não, eu consigo sim, olha aqui, eu posso, eu consigo, né? Se for crescente, sempre gera esse tipo de motivação para você provar que você pode sim, que você pode se desvencilhar dos problemas. Se a lua for minguante, você prova exatamente que você consegue ajudar sim, que você está ali, sempre esteve presente, né? Porque lembra que lua crescente você está indo em direção a um objetivo. Na lua minguante você está voltando do objetivo, né? Geralmente é ativada quando você está terminando alguma coisa, que aí cobra exatamente as dívidas, né, que deixou para trás, as coisas que ficaram para trás. Claro, né, que você nasce com essa quadratura, né, você vai ser um pouco mais resistente emocionalmente com o tempo. Isso é bom, que amadurece emocionalmente, mas pode deixar a pessoa um tanto mais fria, devido porque a pessoa fica ferida emocionalmente, né, e muitas vezes
sabe, fica ferida por pessoas que mais ama, e aí acaba aprendendo que as pessoas que amam desde cedo, né, que as pessoas que amam também ferem. Por isso que traz essa maturidade um pouco mais tenra na infância, né, na tenra infância. No trânsito em geral, né, que acontece 2 vezes por mês ou 2 vezes por ano, pelo Sol, se a gente observa o Sol em relação à nossa Lua, ou se a gente observa a Lua em relação ao nosso Sol, o trânsito dessa quadratura vai trazer sim os estresses dessa quadratura. É aquela semana, aquele período do ano que há muitas brigas na família, muitas brigas com o relacionamento, muitas questões ali envolvendo o relacionamento, sobre como acolher, como demonstrar esse amor, como demonstrar que você está apto, que você se importa, né? A Lua também, como essa questão do subconsciente, né, das emoções mais internas, né, que vem para dentro, as primeiras emoções, então reagimos instintivamente nesse período. Então tomar cuidado exatamente com rampantes, né? Observe que como é um trânsito, é diferente. A diferença do trânsito para um aspecto natal é que com o aspecto natal a gente já lida com isso desde cedo. Se a gente já lida com isso desde cedo, a gente aprende a lidar com isso. Mas se é um trânsito, a gente pode ter problemas de cair, né, justamente nessas armadilhas, de não saber controlar, aí ter o rampante, sair de descontrole emocional, aí gerar algum tipo de limbo emocional que acaba mesmo se retroalimentando de uma maneira negativa, né? Cria a situação triste que vai criar mais tristeza, que gera mais brigas, e a gente já sabe, né? Essas quadraturas de Lua e Sol geralmente pode acontecer esse tipo de situação. Então, nesse período as pessoas podem sim perceber a sua tensão interna, a sua vulnerabilidade. Pode ser um momento oportuno de crescimento pessoal, sim, para você observar os seus defeitos, se você tiver a consciência necessária, ainda mais que for o sol que vai estar iluminando a lua. Você consegue lidar com seus defeitos mais facilmente, e aí você consegue se adaptar mais fácil aos seus problemas. Isso acontecendo todo ano, né? 2 vezes por ano, a cada 6 meses principalmente, né? Você acaba então tendo essa oportunidade de crescimento para observar os seus defeitos e passar por esse tipo de provações. Lembre-se que é muito mais difícil quando o Sol e a Lua vão estar ali em quadraturas, né? Já no céu, isso condiz com a sua quadratura natal, então tem toda essa tensão envolvida, mas aproveita para aprender melhor consigo mesmo, dando atenção, claro, às situações adversas de maneira consciente e evitando respostas viscerais, sabe? Que você acaba ferindo os outros sem perceber e depois acaba se arrependendo, né? Porque fez algo que não era necessário, pesou na mão, né, emocionalmente falando, porque não teve consciência para controlar os impulsos da quadratura. E é isso, amados. Se você escutou até aqui, é sinal que vocês gostam do canal, então se inscreve, por gentileza, é importante para o desenvolvimento do trabalho. Desde já agradeço. Deixa aí o seu like, sugestões, críticas, elogios nos comentários, são bem-vindos, tá? E até a próxima análise dos trânsitos astrológicos aqui no canal Céu Astral, com seu astrólogo favorito, Asus Láfera. Tchau, tchau.